Porque qual é a dúvida que muito empresário tem? Como que eu faço para crescer? Para crescer, tu tem que ter liberado as atividades que tu tem hoje. Tu não vai conseguir simplesmente pegar mais atividades para conseguir crescer. Ou tu tem que deixar de ter esses problemas ou deixar de participar deles de alguma forma. Olá, sejam muito bem-vindos ao Clientividade, esse é o novo podcast sobre negócios e relacionamento com o cliente, marketing, tudo o que você quiser saber na área de tecnologia e comunicação. Eu sou a Renata Maranhão. Eu sou Ana Saragossa e a gente está aqui com um convidado especial, meu mentorado, meu amigo, meu mentor também, Anderson Albarnaz. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Anderson Albarnaz, sou residente bem do sul do Brasil, quase Uruguai, aqui no frio, e é onde eu possuo uma empresa de serviços em uma pequena cidade chamada Caçapava do Sul. Tem 30 mil habitantes aqui. E consegui aqui criar uma empresa de serviços físico, mas mesmo assim vender serviços para o Brasil inteiro, né? Algo que é muito mais comum aí para a galera do digital, né? A gente conseguiu realizar isso aí meio que no acidente, mas aconteceu de vender um serviço físico aí para o Brasil inteiro e conseguir fazer a empresa se destacar bastante aqui, por ter mais 140 funcionários numa cidade bem pequena. A gente acabou ficando bastante conhecido e despertando a curiosidade de algumas pessoas também do que aconteceu para que isso desse certo ao longo do caminho. Eu acho que o que mais desperta curiosidade, Anderson, é que é um dos piores segmentos do Brasil. Quando a gente fala de telemarketing, de atendimento, a gente está falando estritamente de uma pessoa assim, insatisfeita no telefone e que já é tão difícil a gente agradar o cliente normal, quiçá por telefone e às vezes com uma mão de obra que tem que se adequar a cada característica de cada cliente, né? Que não é a sua empresa necessariamente, é de outros clientes. E aí eu queria te perguntar, eu tenho tantos clientes, a Renata também, no ramo de serviços, o que você acha que fez a diferença primeiro, para você falar assim, seu ponto de virada, como que você falou assim, resolvi o problema e agora eu posso começar a crescer? Né? Porque o serviço tem isso. Às vezes eu faço uma coisa muito bem, mas como que eu escalo aquilo? Como que eu amplio? Como que você fez isso? É o grande desafio, né? Minha empresa é um contact center, esqueci de especificar isso daí. É um contact center ou um call center, como muitos gostam de dizer, só que call center é muito associado a televendas e nós não fazemos vendas. O nosso call center, a gente só recebe chamadas. Então, o dia que tocar alguém aí te incomodando, não é nós não, viu? Então, nós recebemos chamadas de pessoas com problemas na internet. É um problema muito chato, realmente a gente lida com gente muito irritada e a gente tem que prestar uma solução técnica. E aí, realmente, a gente teve esse desafio, porque quando surgiu essa oportunidade de abrir o Contact Center, foi a pedido de um cliente nosso de um serviço de consultoria que nós já tínhamos. Eu tinha uma equipe de 4 pessoas, eu achava que eu já estava no meu limite de capacidade de gestão e liderança, e aí no que surgiu essa oportunidade, eu estava fazendo um treinamento de liderança, eu estava empoderado, né? Agora pode vir aí que eu lidero aí a quantidade de pessoas que for, né? Mal sabia eu que eu estava com muita teoria e nem tanta prática assim. Mas de 4 foi para 14 pessoas. Nós contratamos 10 pessoas em 2 semanas, treinamos e colocamos a trabalhar. E aí o desafio não foi somente a questão da cordialidade no atendimento, que era algo muito importante para quando tu lida com pessoas que estão com problemas, mas também treinar elas tecnicamente, que elas tinham que prestar uma solução técnica. A pessoa telefonou, hoje em dia muito por chat também, né? WhatsApp, outras ferramentas de comunicação, mas a pessoa telefonou e disse, olha, eu estou sem internet, eu quero comunicar com meu filho que está morando em outro país, eu tenho que terminar o trabalho da faculdade, são os problemas mais comuns, né? O trabalho da faculdade é a desculpa mais muito utilizada até hoje. E querem que resolva um problema, né? E hoje em dia ainda tem muitas questões relacionadas a lazer, né, ligadas à dificuldade do acesso à internet. Então, no início, com 10 pessoas rodando 24 horas, eu fiz um plantão lá dentro. Peguei um outro colega da minha confiança, então a gente revezava e nós 24 horas estávamos lá, 12 horas para um, 12 horas para outro, para acompanhar essas pessoas na sua capacitação técnica. A gente também não entendia muito aí do que era atendimento encantador, do que era ser simpático no atendimento. A gente estava focando em solucionar problemas. E aí, num segundo estágio, que daí sim, a gente pegou e atendeu aquela demanda inicial, foi quando a gente parou e olhou, legal, agora essas 10 pessoas aqui já estão sabendo fazer o que precisa, a gente já não precisa estar aqui 24 horas com elas para dar suporte. O que tem que fazer para escalar? Essa era a dúvida que a gente teve na época. Foi aí que nós começamos a aprender
Na marra, nós não fomos estudar nem nada, mas a gente viu que a gente precisava mapear processos. A gente tem que escrever o que está acontecendo aqui, para a gente poder replicar isso aqui para outros colegas e não perder um padrão. Até mesmo porque no momento que a gente começou a sair da supervisão presencial ali, 24 horas, da equipe de atendentes, naturalmente aquilo que a gente tinha ensinado começou a se desviar. É que nem um carro numa reta. Se tu largar a direção, ele vai mais ou menos em linha reta, mas ele começa a andar para o lado. E daqui a pouco sai da estrada, então tu tem que estar sempre dirigindo ele de alguma forma. E a forma que a gente arrumou de dar esse direcionamento padrão para todo mundo foi documentação, mapear processos, desenhar balãozinho, escrever muito texto de como a gente queria que as coisas funcionassem, de como seriam os passos para fazer um atendimento e buscar uma solução. Este foi o método que a gente fez. Claro que depois nós buscamos conhecimento mais sólido disso daí, mas inicialmente foi a facão, como a gente fala por aqui, foi na tentativa e erro. Esse foi o primeiro passo, né? Vou mapear esses processos. Mas qual dificuldade você enfrentou nisso? Você não se deparou com vaidade, medo também da pessoa ter uma supervisão mais perto? Qual foi o seu primeiro desafio? Porque a gente tem clientes assim, se a gente considerar até Brasil mesmo, né? A maioria das empresas são pequenos e médio porte. Então, a gente está falando ali de um faturamento ou de uma quantidade de funcionário que vai ali para 30, 60, no máximo, a maioria das empresas do Brasil, né? Eu posso colocar régua tanto para faturamento ou para funcionário. Se eu colocar para funcionário, é mais ou menos isso. E quando ele está ali no 30, já começa a ser difícil se mapear esse processo, já começa difícil a replicar esses líderes, já é difícil. Como que foi isso para você? Porque me parece um salto desafiador de 14 depois ali até para chegar a 140. Você não deparou também com uma, não sei o nome, mas uma insatisfação de quem estava lá ou um desconforto da turma? Tem duas coisas que eu vejo que andam nesse processo de crescimento aí. Um deles que é a execução do serviço de quem está lá na linha de frente, que é o processo em si. Esse aí não é tão desafiador assim. E depois tem a parte da formação de líderes, para separar isso em pequenas equipes e sim eles ter a quem perguntar suas dúvidas ou até mesmo prestar satisfação. E também os líderes que vão checar se esse processo está ocorrendo bem. Um problema que acontece quando tu começa a mapear processos, e eu sei de outros colegas empresários que passaram pelo mesmo problema, é que começa a engessar demais as coisas. Então as pessoas se sentem perdendo a sua liberdade de executar trabalho. E aí que nós aprendemos que nem tudo pode ser mapeado, nem tudo pode ser processo. Assim como um corpo humano, vamos dizer, a gente tem uma estrutura básica, que ela é muito semelhante a todos nós, vamos dizer, estrutura óssea, né? Mas externamente nós temos várias personalizações de tom de pele, de tamanho, formato de rosto, e até mesmo outras personalizações que a gente pode fazer através de roupa, tatuagem, acessórios. A mesma coisa é um processo no atendimento. O processo é o esqueleto. Ele tem que ser igual para todos. De vez em quando, talvez alguma pequena diferença que algum possa fazer não causa algum grande dano. Agora, a personalização do atendimento, ela pode ser permitida por cada indivíduo para que ele se expresse da sua maneira. No passado, por exemplo, eu tinha muita vergonha de estar conversando aqui com vocês, o cliente falando tu, sendo que é muito natural para mim falar tu, ou algumas linguagens aqui do Rio Grande do Sul. Eu tinha vergonha, eu achava que isso era errado, achava que tinha que haver um padrão de comunicação. Até que eu percebi isso, não, nós temos o nosso padrão de trabalho, mas a minha personalidade ela tem que seguir existindo. E quando a gente percebeu isso, a gente conseguiu devolver a eles a personalidade deles, para aqui mesmo, estando no Rio Grande do Sul e atendendo pessoas do Brasil inteiro, falarem tu, se eles se sentirem à vontade, ou falarem você, se eles se sentirem à vontade, ou se comunicar da maneira que mais for confortável para eles, mantendo a estrutura do processo, que é, nós chamamos lá de 5 passos do atendimento. Então, eles têm esse processo, mas eles podem se comunicar livremente e, inclusive, eles podem conversar assuntos aleatórios durante o atendimento, livremente. Tá? Não vai fazer um atendimento de 2 horas lá falando sobre o cachorrinho da vizinha que morreu, mas eles podem sim entrar em assuntos que o cliente tiver em linha. Essa liberdade foi um passo fundamental para aumentar a sensação de cordialidade do atendimento, de preocupação real e também os nossos atendentes se sentirem mais livres. Porque eles não estão ali só cumprindo processo. Não. Tem um padrão de atendimento que eu tenho que seguir, mas eu tenho liberdade, uma flexibilidade de personalizar ele conforme a pessoa que eu sou. Então, se a pessoa lá é mais quietinha, ela não estende muito o assunto, mas se é alguém que gosta realmente de uma conversa afiada e o cliente entrar nessa linha de conversa,
ele pode entrar, ele pode dar uma passeada nesse cenário, depois volta para a linha de trabalho e segue a rotina. O Anderson, eu recebi uma newsletter sua que vocês estão comemorando 12 anos, acabaram de comemorar 12 anos. Bom, nesses 12 anos aconteceu muita coisa na comunicação com os clientes via internet, etc. E muita robotização também, né? E o que eu vi estudando um pouco você, a sua atualidade, é que você fala muito do humano, desse relacionamento humano. Como discernir a parte tão atual, que é essa parte robotizada, que na verdade me irrita profundamente quando eu estou com algum problema, eu quero solucionar e vem aquelas respostas automáticas que raramente é o que eu quero, daí eu tenho que processar 200 vezes até finalmente conseguir falar com alguém, se eu conseguir, e raramente consigo. Então, como que é para você discernir o quanto é robotizado, o quanto é humanizado? Eu vi muito só humanizado em você, mas deve ter algum robô também ou não? Não. O nosso serviço, ele é 100% humanizado. A gente diz, ó, quer colocar robô? Tu coloca o robô, quando o robozinho não resolver, tu transfere para a gente. Mas a nossa serviço, nós nos especializamos em pessoas, em treinar pessoas para fazer o atendimento. E é interessante, eu me lembro que acho que era 2015, eu sou ruim de datas, mas acho que era mais ou menos isso. Eu fui fazer um treinamento em Boston, um brasileiro estava prestando treinamentos lá, e quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas, eu disse, cara, muda de ramo. Esse teu serviço ele vai acabar em no máximo 2 anos. Caramba, mas eu não estou percebendo nada disso, não percebo nenhum movimento nesse sentido, né? Cara, os robôs vão tomar conta, a inteligência artificial está aí. Diziam, rapaz do céu, é verdade. E agora, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer, então segui a vida, né? E o fato é que a gente seguiu a vida e nada aconteceu. A gente seguiu, desde que a gente abriu a empresa e depois o Contact Center, que foi aberto em 2013, a gente sempre seguiu um ritmo constante de crescimento e aumento de clientes e aumento de contrato com os clientes atuais, e os robozinhos não tomaram conta. Em alguns casos, eles complementaram, né? Em alguns casos, eles complementaram o nosso serviço. Quando o nosso contratante ele coloca lá o robozinho, ele complementou, e outros ele atrapalhou. Então, nós tivemos casos em que o nosso contratante ele colocou o robozinho, colocou 1, 2 semanas, depois tirou, e deixou 100% humanizado. Outros colocaram o robozinho e deixaram nós como a parte humana do atendimento, e deu certo. E hoje eu percebo com mais clareza quais tipos de atendimento deram certo na robotização e quais não deram certo. Eu ia perguntar justamente quais seriam esses. O que dá certo tem que ser uma atividade muito específica e fácil de fazer. Por exemplo, não paguei a conta, quero uma segunda via de boleto. Ou perdeu, né? Vamos dizer que seja uma pessoa adepta ainda ao boleto impresso. Tem muito cliente assim ainda. Quero uma segunda via. Quero segunda via Tecle 1 para a segunda via. Puf! Aqui a segunda via, resolveu. Tem que ser muito específica a atividade. Agora, resolver problemas de suporte técnico não tem como. Ou se é no atendimento de uma empresa, companhia aérea, quero trocar o assento. Cara, relativamente fácil, trocar o assento. Agora, se é um problema mais complexo, esses dias eu estava com uma dúvida, que era se a gente poderia levar o carrinho e o bebê conforto no avião. Né, que eu só achava sobre o carrinho ou sobre o bebê conforto. Tá, mas eu quero levar os dois. Dá ou não dá? Eu não achava. Daí eu tentei. Vou tentar. Eu sempre testo, viu? Porque eu sou curioso da tecnologia. Vamos ver como é que está. Não tem a resposta. E ele não te dá a resposta, encerra o assunto. E aí tu tem que recomeçar. Isso te irrita. Então, eu sempre recomendo a quem quer colocar atendimento automatizado, e eu acho que até certo ponto deve ter sim, para essas tarefas mais cotidianas e mais fáceis, mas sempre disponibilize a opção humanizada no primeiro nível de atendimento. Então, se é um atendimento por WhatsApp, de cara já põe ali. O que tu quer? Tu quer uma tarefa simples, tu quer falar com um humano? No primeiro nível de atendimento. No telefone é a mesma coisa. O que tu quer resolver? Resolver uma atividade simples aqui comigo ou tu quer o atendimento humano? E se a pessoa quiser atendimento humano, não passa ela por mais automação. Já transfere para o humano imediatamente. Porque às vezes existe a tentativa da ferramenta em persistir que tu siga na automação. Não, o cliente já disse que quer falar com o humano, deixa ele falar. Eu queria te perguntar uma coisa. Claro, a gente quer falar com o humano, né? Mas o humano também é falho. Então, uma reclamação que a gente tem é que às vezes o atendimento não é constante. Às vezes a pessoa está mal-humorada, às vezes ela brigou com o namorado e ela não está no seu melhor dia, na hora que a gente está falando de uma prestação de serviço. E o seu, então, a pessoa está assim,
realmente brava, porque ela ficou sem internet, já tentou várias vezes, já ligou, desligou. Vocês têm um treinamento comportamental para o seu time, para nossos empresários aqui, que são de prestação de serviço? Como que você vê essa parte comportamental mesmo? Porque dá para sentir, né? Pelo tom de voz, dá para sentir o dia da pessoa. Atendimento humano é humano. A gente tem que lembrar disso. Vai ter essas oscilações. A pessoa pode ser um grande profissional de atendimento, se ela teve um grande problema dentro de casa, tá com um problema familiar lá, ela não vai chegar bem no trabalho, não vai ser igual a um dia feliz, né? Mas essas oscilações, ela tem que andar dentro de certos limites. Eu não posso ter um problema dentro de casa e chegar na empresa e xingar um cliente. Eu não posso estar explodindo de felicidade, chegar na empresa e ficar gritando, que dia feliz durante o atendimento. Tá? Por mais que seja algo muito positivo, existe limites para essas questões. Mas eu sei que a questão do atendimento, a gente foca muito no cliente mais problema, ou quando o atendente está no seu dia mais problema. O que quem está no atendimento tem que ter em mente sempre, né? E atendimento, todo mundo, né? Não só quem tem a profissão de atendente, mas todos nós que estamos nos relacionando com o cliente temos que ter em mente. O cliente, ele não te chama só para te incomodar. E é um pensamento muito comum que eu vejo nas pessoas. O fulano cliente me ligou só para me incomodar. Não, para aí, será mesmo que ele não tinha outra coisa para fazer? Ele lembrou de ti? E esse eu vou incomodar o fulano hoje. Pegou o telefone e disse, fulano, liguei para te incomodar. Não, para aí. Isso não faz muito sentido, tá? Se o cliente te chamou, é porque ele está com algum problema. E ele precisa da nossa atenção, ele precisa da nossa ajuda. Então, independente da gente estar num dia bom, num dia ruim, é lembrar disso. Esta pessoa está com alguma dificuldade e o meu trabalho aqui é ajudar ela com esta dificuldade. Não importa se eu estou num bom dia ou não. Então, a tom de voz, o meu jeitão de atender vai ser diferente se eu não tiver um bom dia, mas ele vai seguir sendo um atendimento bem prestativo, vamos dizer assim. Deixa eu te perguntar uma coisa também. E nesses 12 anos, como é que você fez a comunicação da sua empresa? Eu, por exemplo, agora recebi uma newsletter sua, já faz um tempinho, mas você já estava no nosso radar, assim, de entrevistado, eu já salvei para dar uma fuçada ali. Então, assim, a newsletter, ela é lida ainda, né? Ela funciona ainda, mas o que mais você faz como comunicação da sua empresa, da Belluno? A gente já testou de tudo, viu? Tudo mesmo, de mídia digital, offline, tudo que pode imaginar. Muita coisa mesmo. Mas, atualmente, a nossa comunicação, a passiva, vamos dizer assim, ela se dá através de site e publicações em redes sociais. E algo mais ativo através de anúncios digitais em Facebook. Facebook é bom para a gente. Instagram e um pouco em LinkedIn. LinkedIn tem pouco resultado para a gente. Hoje, as comunicações ativas estão dessa forma. Então, a geração de conteúdo, ela segue. A gente tem muito artigo escrito e publicado que, eventualmente, a gente está reciclando eles. Alguns deles, a gente recicla o texto e também já grava ele em vídeo, já gera materiais em vídeo a partir dos artigos. Então, é assim que a gente comunica o nosso serviço. No passado, a gente já fez revista, a gente já fez para entregar em feiras, a gente já fez revista também para mandar pelo correio para cliente. Já teve bastante tentativas. E, realmente, por mais que a gente imagine que o nosso cliente hoje, né, do nosso caso, a gente imaginava, né, que a comunicação offline seria mais forte, a comunicação digital ainda é a que está gerando mais resultados para a gente. Ele fala isso, Rê, é porque o público dele é muito segmentado. Ele atende hoje mais empresas de provedores da internet. Então, ele imaginou que feiras ali, você já está pegando aquele público, talvez eu não encontre aquela pessoa online, mas ele vem descobrindo que no online também ele consegue isso muito mais barato. E é o que a gente faz, aquele comparativo antigo, né, de custo por 1.000. Às vezes a revista ela traz autoridade, a feira traz uma autoridade, mas quando a gente coloca na ponta do lápis ali, o online ainda tem um poder de alcance mais barato e também educa melhor o nosso cliente, né? Ele filtra essa comunicação educativa. E hoje no online também, fazendo parênteses, a gente tem como colocar no grupo Facebook a nossa própria clientela para fazer um lookalike ali, que a gente chama em rede,
de público semelhante. Eu quero pessoas semelhantes a essa aqui. Então, tem muitas empresas, mesmo em nichos restritos, que, como a Lia Beluno, que tem se descoberto, né, nessa integração. E você falou disso, que você mantém esse tom de comunicação. Mas você colocou no papel, você já me falou isso também, da importância do inegociável. Como que é isso para você, de código de cultura, dessa comunicação interna? Que aí também eu acho que tem um segredinho de marketing e comunicação. A comunicação dele interna é maravilhosa, porque os profissionais gostam de trabalhar lá dentro em telemarketing. Como que é isso? A gente entrou no ranking da GPTW Rio Grande do Sul, e a gente ficou na 42ª posição no ano passado, e se não me engano esse ano a gente entrou também no ranqueamento das melhores empresas para se trabalhar do Rio Grande do Sul, sendo uma empresa de call center, que normalmente diz que é ruim de trabalhar, as pessoas são infelizes. A gente não tem isso aí, não. Tem muitos anos também que a gente já fazia pesquisa de clima interno, a gente já tinha um bom mapeamento dessa questão aí das pessoas serem relativamente felizes no trabalho. E, pois é, o que será que fez a diferença? Essa é uma grande pergunta, né? Eu não tenho clareza, eu acho que foi muita coisa que a gente fez, Ana, para que as coisas dessem certo. Mas relacionada a código de cultura, talvez ela seja a nossa espinha dorsal, realmente. Porque quando surgiu o código de cultura, daí eu lembro o ano, porque foi muito marcante para a gente, foi em 2016. E foi algo que eu escrevi. Era algo assim como que eu quero que as coisas funcionem dentro da empresa. Na época tinha em torno de 60 pessoas lá na empresa. Como que eu quero que as pessoas se comportem lá? E era algo que eu fiz de uma forma um pouco cética. Será que isso vai funcionar? Como é que eu vou dizer que as pessoas têm que se comportar de tal forma e elas vão? E sim, elas vão. Porque todos nós sabemos que nós temos diferentes formas de se comportar de acordo com o ambiente. Se eu estou numa festa, eu posso me comportar de um jeito. Se eu estou num congresso, eu tenho que me comportar de outro jeito. Se eu estou num velório, as regras de comportamento são de outras formas. Então, nós já nos moldamos de comportamento em diversos ambientes. Só que as empresas não estão habituadas a dizerem como que querem que se comporte dentro do ambiente da empresa. E foi isso que escrever o Código de Cultura elucidou para todos. Ei, gente, aqui a forma de comportamento que a gente deseja é esta. E foi uma mudança brusca. Foi assim, muito forte a mudança do dia para a noite. Porque aí muitas pessoas começaram a se alinhar com aquilo, muitas pessoas começaram a rejeitar o Código de Cultura. O que aconteceu? Começou a haver aquela separação de água e azeite, onde o azeite a gente tirou fora. Foi uma mudança dolorida, nós tivemos uma rotatividade muito grande, mas tornou muito claro que aquilo precisava ser feito. Quais eram as pessoas que não podiam permanecer lá dentro? E nós fizemos o corte. E sabe o que é melhorar do dia para a noite o clima dentro da empresa? E era uma época assim, a empresa no outro lado da rua, né? Aqui de casa. Eu não queria ir para dentro da empresa. Me dava uma coisa ruim, só de pensar que tinha que ir para dentro da empresa. E quando a gente fez essa especificação de como... Essa peneira, e tirou as pessoas que estavam se recusando a se comportar da maneira desejada, olha, foi outra coisa. Dava gosto de ir lá trabalhar, e essa sensação não era só eu que tinha. Várias pessoas tiveram isso, e a partir daí foi replicar o modelo, fortalecer, e é interessante reforçar também que aquilo que foi escrito lá em 2016, ele mudou pouquíssimos detalhes. Eu digo assim, é um documento que hoje ele tem em torno de 30 páginas, eu não tenho ele impresso agora para mostrar para vocês. É 30 páginas, mas com textos grandes e muitas figuras, então não é muito massivo, ele é agradável de se ler, e foi só correções de redação mesmo, melhorias de redação, mas não mudar o contexto realmente dele. Então, de 2016 até hoje é o mesmo Código de Cultura que nós temos, é o que nos guia para divulgar a empresa para pessoas interessadas em trabalhar, que a gente, aqui na nossa cidade, a gente trabalha muito essa divulgação, e também para guiar as pessoas depois que elas entram na empresa. Funciona bem demais. Agora, deixa eu te perguntar, o que pode levar uma pessoa a se recusar a seguir? Que tipo de comportamento era esse que algumas pessoas simplesmente não se encaixavam? Vou te dizer que é difícil das pessoas revelarem, mas a gente como líder percebe. Normalmente, vendedores têm metas a serem batidas. Uhum. Mas aí, eu posso dar uma mentidinha para o cliente para conseguir fazer a venda? A gente determinou que não pode mentir. E o momento que a gente determinou que não pode mentir, e a gente começou a perceber que tinha um vendedor que mentia,
Esse cara não pode fazer isso para vender. E ele disse, então, mas como é que eu vou bater a meta? Então, ele é assim. Ele se recusou a pensar, como que eu vou aprender, então, a vender falando o que tem que ser feito? Ele falava que tinha características do serviço que não tinha, daí o cliente contratava, começava a dar problema. Então, causava uma série de problemas para a empresa. Este é um exemplo mais grosso, assim, vamos dizer, mas acho que isso. Mas já dá para imaginar. Esse tipo de situação. Acho interessante também, Anderson, que nos cursos a gente atende pessoas menores, mas na mentoria já pessoas de empresas maiores, de faturamento maior. E uma diferença grande que eu vejo das duas frentes de mentalidade do empreendedor é que o pequeno, às vezes, ele acha que para ele criar a empresa dos sonhos dele, ele precisa ter todo tipo de cliente e todo tipo de colaborador. Tem que ser tudo permitido. E, na verdade, o que você me falou aí é isso. Você criar sua tribo é você falar, cara, eu sou desse jeito, eu tenho esse DNA aqui e eu não vou agradar todo mundo. É impossível agradar todo mundo. Eu acho que isso também foi um divisor de água para você, né? Quem que é minha tribo aqui dentro? Essa percepção ali que um dia veio também, sei lá em que momento que ela surgiu, mas de que o código de cultura ele teria que valer também para clientes e todas as relações que a empresa tem, ela começou a mudar muito a minha vida como dono. Porque aí eu comecei a perceber o quanto que a tranquilidade é preciosa para o dono da empresa. Que hoje, o que a gente vê? A gente vê donos de empresas desesperados, muitas vezes. Eu não aguento mais, e é problema com o funcionário, é problema com o cliente, o fornecedor. E quando tu para conversar com eles mais profundamente, tu começa a perceber que os problemas que ele tem com esses 3 tipos de relacionamento é o mesmo, que é clareza na forma como as relações devem acontecer. Então, por exemplo, uma das coisas que nós escrevemos no nosso Código de Cultura é o valor do ganha-ganha. Cara, as duas partes têm que ganhar. O que significa? Significa que a gente não vai espremer fornecedor. Quer dizer que a gente vai aceitar o preço que vem? Lógico que não. Mas a gente não vai, por exemplo, fazer um contrato grande com uma pequena empresa, e é muito comum ver isso, né? Uma grande empresa, daí faz um grande contrato com uma empresa que é pequenininha. Daquele contrato lá significa 80%, 90% do faturamento daquela empresa pequenininha. E a empresa pequenininha fica refém. E aí que dá um determinado prazo ali, 3 meses, 1 ano, período de renovação, ei, fornecedor, agora tu tem que baixar o preço aí em 40% para seguir sendo teu cliente. E aí o fornecedor começa a ser exprimido, não tem saída, começa a ser exprimido, até chega um ponto que tudo se deteriora. E a mesma coisa acontece com o relacionamento com funcionários. Às vezes o próprio dono está exprimindo os funcionários. É claro que tu tem que exigir rentabilidade, produtividade dos teus funcionários, mas tudo tem um certo limite. Ele também tem que ganhar alguma coisa junto. Então, no momento que começou a haver mais respeito com todo mundo que está na cadeia produtiva, é o momento em que eu comecei a viver de uma forma mais tranquila, porque eu não tenho mais tanto problema para ficar participando. Não dá mais. Porque se tu vai ver, a maioria dos problemas que existem dentro de empresas que tenha funcionários, acho que independente de qualquer número, é relação entre as pessoas. Então, facilitando a relação entre as pessoas, reduz significativamente a quantidade de problemas, todo mundo consegue viver mais tranquilo, e se a equipe está vivendo tranquilo, tu, como dono, também vai viver mais tranquilo. É feito cascata, né? Não tem como a gente fugir disso. Tu vai participar de outros tipos de problema, porque qual é a dúvida que muito empresário tem? Como que eu faço para crescer? Cara, para crescer, tu tem que ter liberado as atividades que tu tem hoje. Tu não vai conseguir simplesmente pegar mais atividades para conseguir crescer. Então, os problemas que tu participa hoje, ou tu tem que deixar de ter esses problemas, ou deixar de participar deles de alguma forma. Só assim tu vai ter tempo livre para pensar em coisas maiores, ou em problemas maiores, né? Anderson, eu queria que você falasse, eu te acho um cara com visão de longo prazo. Você estava falando dessas relações, né? Que, daqui a pouco esse fornecedor, ele não vai se sustentar. E ele também vai me deixar na mão, porque se eu estou espremendo ele vai me deixar na mão também vai ser pior para mim, né? Como é a sua visão desse longo prazo? Porque a gente está vivendo uma época que a gente compara muito bastidor online, né? Ser empresário é ser o cara da banda, o cara chique, parece que todo mundo é empresário, está todo mundo ficando milionário e os outros estão lá com esses pepinos todos. Muita gente comparando palco online com seu bastidor. E isso está gerando um imediatismo muito grande. Eu quero resultado de marketing, eu quero estratégia da empresa, mas eu quero para ontem para não ficar para trás. Como que você vê isso?
Eu acho que essa tua pergunta é bem alinhada com a pergunta da Renata sobre comunicação. E eu acho que a resposta sobre comunicação elucida muita coisa nessa questão de longo prazo, porque a nossa comunicação ela foi feita essa estratégia de, olha, não vamos com velocidade, mas vamos em algo que vai nos dar retorno de longo prazo. E nós começamos, por exemplo, a produção de artigos lá no passado, sabendo como que o mecanismo disso ia funcionar. E eu me lembro que na época a gente tinha essa aflição, mas cadê o resultado disso aqui? A gente está com redator, a gente está gente envolvida em site para nos trazer resultado e eles não está vendo. Quando isso vai vir? Até que em um determinado momento a gente começou a entender que uma bola de neve se formava do bem, se formava através daqueles conteúdos ali, que era cada vez mais pessoas acompanhando e lendo. Da onde aquelas pessoas vinham, inicialmente a gente não sabia, mas depois a gente entendeu quais eram os mecanismos de busca que a internet tinha, que acabavam recomendando o blog do nosso site para que possíveis interessados chegavam ali. Muita gente caía ali de paraquedas, nem sabia do que se tratava, apesar de repente ser um artigo interessante para a necessidade daquela pessoa, mas também no meio ali daquelas, sei lá, milhares de pessoas diárias que visitavam o nosso site, tinha alguns potenciais clientes que acabavam se alimentando daquilo ali e um dia vindo a comprar. Então, pensar nos resultados de prazo maior pode talvez não te dar a velocidade que tu deseja, mas te dá mais segurança. Eu digo, algumas vezes eu fazia a comparação de que talvez a gente não seja um carro aí andando a 100 por hora, mas nós somos um trator a 15 por hora, sei lá que velocidade um trator anda, mas 15 por hora, e nada para ele. Se o que estiver no caminho, ele vai passar por cima e vai detonar e vai parar. E eu acho que isso é o mais interessante que a gente ter nos negócios. Como que a gente consegue fazer, ou qual a velocidade também que a gente tem que ir, de forma que ela seja constante, imparável. Eu já tive momentos em que a gente vendia 30% do nosso faturamento, a gente aumentava de um mês para o outro, é uma velocidade muito elevada. Era horrível. A gente não dava conta em outras questões internas, a gente não dava conta de contratar, de treinar na velocidade que precisava, até que um dia a gente percebeu, eita, peraí, onde está o nosso problema aqui? Qual é o nosso ritmo que a gente é imparável? Que não seja tão veloz, mas que ninguém diminua esse meu ritmo. Qual é o ritmo que tem que ser em que eu tenha força ao invés da velocidade? Nós descobrimos esse ponto dessa velocidade e hoje as nossas metas são estabelecidas por isso. Nossa meta de venda é alinhada com a nossa velocidade de contratar, de treinar, de crescer a infraestrutura física, por exemplo, todas as nossas demais infraestruturas alinhadas, que a gente mantenha a nossa qualidade, reputação, para que no longo prazo a gente consiga manter. Eu sei que daqui 3 anos, por exemplo, a gente consegue manter o mesmo ritmo de tudo que a gente está fazendo hoje. Agora, se eu quero me enlouquecer, beleza, quero voltar, quero vender 30% mais do que eu tenho hoje, eu quero para o mês que vem. O que tem que acontecer? Loucuragem. Todo mundo enlouquecido, todo mundo estressado. E é algo que tu não sustenta para 2 meses, para 3 meses. O que eu percebo é que as pessoas estão achando que 3 meses é longo prazo. E aí, às vezes, a gente pode até acelerar aquela empresa na velocidade que ela quer, mas ou o empresário ou a equipe quebra, ou perde o tanto de oportunidade com o cliente, né? Porque você não tem estrutura para receber aquilo ainda. Não está pronto, né? O que é para você esse pensamento? Quantos anos você já consegue se ver na frente? Esses 3 anos para você é o que uma estratégia que você começa hoje? Como que você vê isso de prazo hoje na sua realidade? Para a nossa realidade, tá? Lembrando, é um serviço físico que nós vendemos ele de forma 100% digital, tá? Nossa realidade, nós conseguimos planejar 3 anos com assertividade. A gente vem mantendo essa assertividade. Daí, claro, passou mais 1 ano, a gente planeja mais 3 anos. Então, a gente está sempre atualizando esse prazo à frente e alinhando o curso. Hipoteticamente, nós tentamos planejar 10. É claro que 10 aí a gente erra pra caramba. E todo ano a gente faz esse realinhamento. Mas algo que a gente tem acertado agora na mosca sempre é o planejamento anual. Então, agora mesmo, a gente já está em época de começar a planejar 2023, a gente tem certeza, porque a gente planejar para 2023 vai acontecer. A gente não erra mais. A sua prospecção, ela é passiva, ela é ativa e, assim, você encontra resistência na aceitação do humano no atendimento ou não? Ou quando seu cliente te contrata,
ele já sabe que é humano e etc. Hoje eles já sabem que é humano. A gente se posiciona dessa forma há muito tempo. Então, quem nos procura já sabe que é quem deseja resolver alguns problemas internos que ele tem lá na contratação de mão de obra, então ele quer terceirizar com a gente, ou algumas vezes também eles querem tirar o robozinho ou reduzir a quantidade de tarefas do robozinho e humanizar com a gente. Então, é um movimento inverso, né? Quando está todo mundo que está abrindo um negócio procura já um robô, porque é o robô que está em todos os lugares, aí é um movimento inverso e você vê que assim, em fase de crescimento, né? Sim. Você ainda tem essa prospecção aí de 1 ano, 3 anos e etc. Então, assim, que nem quando inventaram a TV, que falaram que ia acabar com o rádio, né? Então, o rádio está aí até hoje e muitas rádios crescendo ainda. Então, a gente sente que é um movimento que, assim, nasceu o robô, mas você está aí, está grande e está crescendo. Uhum. E sempre vai existir. E quando se fala de futuro, a gente está sempre falando em futuros prováveis. Não é de futuro certo. Então, se chegou a TV, vai matar o rádio? Tem uma probabilidade? Talvez, não aconteceu. Os robôs vão acabar com os contact centers, com os call centers aí do mundo? Tem uma probabilidade aí, mas não está acontecendo. Ainda não está acontecendo. Eu não estou vendo isso nem com a nossa realidade e nem de outros call centers que eu tenho contato. Não está acontecendo essa redução. Pelo contrário, eles seguem aumentando, eles seguem contratando cada vez mais pessoas. Então, as automações de atendimento, elas estão vindo aí para complementar o atendimento humano. Elas não vêm substituir. Substituem uma atividade super básica? Tem mais humanos para fazer outras atividades mais complexas. E, principalmente, se a gente for pensar que todo produto ou serviço vendido necessita de suporte é feito por pessoas. Tu pode fazer o FAQ, tu pode fazer, de repente, o robozinho lá para responder as perguntinhas, mas chega um momento em que precisa entrar uma pessoa para realmente ouvir o cliente e prestar uma solução. O que você falaria para as pessoas que não acreditam assim nas pessoas? Eu vejo que às vezes um impedimento de crescimento, eu conheço seus valores, eu acho que a gente tem valores muito alinhados em relação à gestão, né? Só que eu vejo muito empresário se misturar com a empresa, porque empresa de prestação de serviço, 90% ali são pessoas, né? O que você falaria com esses empresários que dependem de pessoas e está se sentindo frustrado, ou está sentindo que não dá conta? Qual virada de chave você traz para a gente pensar nessa comunicação de uma forma melhor, para a gente poder crescer com todo mundo feliz, igual você está crescendo aí, com o pessoal bastante contente? Deixa os funcionários trabalhar. O dono da empresa de prestação de serviço, ele fica com a mania de querer seguindo fazer o serviço pelos funcionários ou a mania de que é perfeitinho. E eu vivi muito isso também. Porque normalmente a empresa de serviço, ela nasce porque o dono é quem fazia tudo lá. Então, o dono era o detentor daquele conhecimento do serviço que está sendo vendido. Vamos falar aí da empresa de comunicação, né? Provavelmente vocês aí no início faziam tudo. A Ana fazia o marketing, a Renata fazia a assessoria de imprensa e vendia, e mandava cobrança, fazia tudo. E o ideal é que para ver um crescimento, comece a dividir um pouco dessas tarefas. E aí eu me lembro que quando eu tive que deixar de lamber o selo, que na época as primeiras notas fiscais ia pelo correio, lamber o selo, colocar o envelope lá no correio, que eu mesmo fazia isso, no momento que eu tive que colocar nas mãos de outra pessoa, eu tinha essa insegurança, se ia ser preenchido certo, se ia ser colocado o endereço certo no correio, será que essa pessoa sabe escrever um envelope? Essas questões básicas. E até que chegou um momento em que foi inevitável que a parte técnica do meu serviço também teve que começar a ser dividida. Aí sim a parte que dói mais. É o momento em que a Renata tem que pegar alguém para redigir, é o momento em que a Ana tem que pegar alguém para fazer um roteiro de um vídeo. E aí, como que eu vou confiar nessa pessoa que ela faça? Simplesmente confia? E o que a gente tem a mania de fazer? A gente quer corrigir a pessoa em tempo real. Começa dando o desafio para a tua equipe e diz, olha, vem cá, tá aqui o desafio, faz isso aqui, executa, quando estiver pronto, tu me chama. E aí a gente vai fazer alguns alinhamentos que precisa para esse material. Na segunda etapa, o desafio vai ser o seguinte, olha, agora tu faz o material e tu entrega para o cliente. E depois eu vou ver como é que ele estava.
E a gente vai conversar sobre isso se tiver algum alinhamento para fazer. E já alinha desde já com a tua equipe, que é o seguinte, olha, a gente vai avaliar material, eu vou falar sobre pontos que eu acho que precisa ser melhorado nas próximas. Mas esse material já foi entregue para o cliente. Porque aí tu começa também a criar a cultura de que se eu errar, eu não vou tomar uma penalidade gigante. Claro que tu tem que também especificar o que é um erro muito grave, né? Mas é saber que falar sobre melhorias não significa falar sobre a pessoa ter errado, que é o que a maioria dos profissionais de serviço acha. Assim, quando houve um erro, é eu que errei. Não, cara, houve um erro. Vamos falar como que a gente acerta na próxima? Ou tem algo que poderia ser melhor. Como que pode ser melhor na próxima? Tá, mas então tu não gostou disso aqui? Não, esquece isso daqui, tá? Vamos falar na próxima como é que vai ser. E joga sempre para o futuro. E aí tu começa gradualmente a gerar, a fazer com que os teus profissionais, as pessoas que têm que trabalhar por ti, ganhem confiança em fazer as coisas sozinhas. Olha, eu tenho aqui autonomia, eu tenho limites para errar ou para fazer coisas que de repente não são tão perfeitas e saber que não vai sair do jeitinho da gente. E eu digo que demorei muito a falar com verdade isso, um sentimento verdadeiro de que vai chegar algum momento em que vai ter pessoas que farão as coisas muito melhor do que tu. Porque eu, apesar de saber que isso chegaria, eu sempre percebi, cara, eu tenho pessoas lá que são melhores do que eu, mas eu percebia que era sempre semelhante ao que eu faria. Então eu percebia, mas não tinha aquele orgulho, sabe? E agora, recentemente, assim, cara, tá aqui, ó. Agora sim, eu tenho pessoas aqui que estão fazendo coisas muito melhores que eu, coisas que eu jamais faria, ou coisas que se eu fosse fazer eu não faria tão bem, ou eu não faria completo, ou eu ia abandonar no meio. Lembra que para tu multiplicar a tua empresa, tu precisa confiar o teu conhecimento mimoso, a tua habilidade mimosa que tu tanto se orgulha nas mãos de outras pessoas. Que elas vão errar, que elas vão de repente fazer um jeito diferente do teu, mas que cedo ou tarde, é inevitável que cedo ou tarde, este diferente do teu será um melhor do que o teu. Quase que uma escravidão, né? A pessoa ela fica no jogo do ego, do perfeccionismo, e tudo que ela reclama também está ali, porque ela está muito perto do processo. E eu acho que uma das coisas mais gostosas como líder é quando você sai de férias e seu time trabalha melhor do que se você estivesse ali. Você fala, formei! Eles estão prontos, né? Esse é o papel da liderança, né, Anderson? É outro papel. Isso aí é o orgulho que atrapalha. Porque aí quando o dono da empresa sair de férias e ninguém telefonar para ele dizendo que tem algum problema, ele vai se sentir abandonado, ele vai se sentir inútil. E aí tem uns probleminhas aí para tratar. E todo mundo passa por isso, viu? É o ego, né? Da gente se sentir importante. É o perfeccionismo que às vezes não deixa que você começa a dar atenção a coisa pequena demais, coisa que não vai te gerar resultado nenhum. Então, isso impede mesmo. O bom prestador de serviço, ele é naturalmente orgulhoso. Senão ele não fica bom. Porque o que ele quer fazer? Não importa se ele é um cara que põe gesso, se é um encanador, se é alguém do marketing. Aquele que ele fica bom, ele gosta de fazer um bom serviço para ele se orgulhar daquele resultado, sabe? Entregar aquele serviço e receber um elogio. Olha que coisa maravilhosa isso aqui que tu fez. Então, o momento que ele se torna empresário, ele tem que virar essa chavinha de deixar de ser um executor para ser um gestor, isso aí um pouco machuca ele, ele vai deixar de receber essas doses constantes de elogio. O elogio vai ser para a equipe dele. Anderson, e agora você está começando um movimento também de ajudar empresários a criar esse processo. Como que a gente te acha aqui, para as pessoas que te conheceram, querem saber mais sobre seu trabalho, como que a gente te acha online? Me acha no meu site andersonalbarnaz.com.br ou redes sociais também com o mesmo nome. Anderson Albarnaz, vai me achar. Pode me mandar pergunta, eu respondo todo mundo. Estou na fase que ainda responde todo mundo, né? Para as pessoas aproveitarem, tanta gente aí online que não tem essa bagagem que você tem, né? Anderson, muito obrigada, meu querido. Você tem mais alguma pergunta, Renata, para a gente? Não, estou aqui encantada.
Como eu sempre falo, assim, nesse podcast, a gente ouve coisas que a gente acaba trazendo para a gente como empresário, acaba aprendendo muito. Então, eu estou até reflexiva aqui, vendo as coisas que pode se melhorar na própria empresa. Então, eu acredito que o nosso resultado aqui nessa conversa foi positivo, quando faz a gente pensar, né? Sinal que foi bem positivo. Agradeço demais a sua presença. Muito bom falar com você e obrigada pela participação. Que bom que fiz refletir, que isso aconteça com outras pessoas que acompanharem aqui. E no que precisarem, contem sempre comigo. Muito obrigada, meu querido. Então, até o próximo podcast. Esse foi mais um podcast que a gente fala de comunicação, de marketing, de clientes, criatividade. Mistura tudo aqui para o dono de negócios e hoje foi muito especial para a parte de serviços. Obrigada, Anderson.